Muito bem, agora a pergunta vinda aqui de Lisboa, Portugal. Eu estou no Porto, portanto é aqui pertinho. A pergunta vem do Alfredo. Muito obrigado, Alfredo, pelo carinho e pela confiança em me dirigir esta pergunta. A pergunta é a seguinte: por que um transexual tem necessidade de se vestir de mulher e o homossexual se apresenta vestido como os heterossexuais? Muito bem. Vamos lá. Por que um transexual tem necessidade de se vestir de mulher? Bem, então não se trata de um transexual, e sim de uma transexual. Trata-se de uma mulher transexual. Se fosse o caso de um transexual, estaremos falando sobre um homem transexual. E no que diz respeito a isso, uma mulher, tratando-se de uma mulher transexual ou não, vai se vestir, no mínimo se vestir como mulher, por estar inserida numa cultura. Um homem transexual vai, no mínimo, se vestir, por uma questão cultural, como um homem transexual. Um homem cis, que é como se diz ao homem que não é transexual, ou uma mulher que não é transexual, ou seja, cissexual, vai, se é mulher, se vestir e se comportar como uma mulher. Se é homem, vai se vestir e se comportar como homem. Qualquer um deles, seja um homem transexual ou uma mulher transexual, outra coisa é a orientação sexual deste homem transexual ou desta mulher transexual. Então, esta mulher transexual, se ela for uma mulher que sente atração por homens, será uma mulher heterossexual. Se esta mulher transexual sente atração por mulheres, será uma mulher transexual lésbica, ou seja, homossexual. Portanto, transexualidade nada absolutamente tem a ver com orientação sexual. Qualquer pessoa transexual também tem a sua orientação sexual, que pode ser qualquer uma. Uma pessoa transexual, seja ela homem ou mulher, vai ter a sua orientação sexual hétero, bi, homo, seja lá o que for, tanto quanto qualquer outra pessoa. Penso que respondi, mas não custa irmos mais longe nesta questão. E para isso, eu gostaria mesmo de fazer à parte. Nós estamos num momento da nossa história civilizacional muito parecido com um outro momento da nossa história civilizacional, que foi um período da nossa história ocorrido no século XVI, chamado Renascimento, ou também chamado Renascença. Foi o fim da Idade Média, né? Quando nós passamos para este período chamado Renascimento ou Renascença. O que aconteceu no século XVI, neste período chamado Renascimento ou Renascença? Aconteceram tantas coisas que alguns historiadores até hoje consideram que o Renascimento e a Renascença no século XVI ainda supera em mudanças paradigmáticas que aconteceram então. Este período ainda supera o período que nós estamos vivendo agora. Tais foram as mudanças tão profundas e paradigmáticas que aconteceram na civilização naquele período.
que não foi tão global como hoje. Hoje isso está acontecendo de uma forma global, extremamente intensa e integrada, né, no planeta inteiro. Mas já no século XVI, né, o que aconteceu advindo da Europa, porque a Europa foi o berço do Renascimento, afetou o planeta inteiro diretamente e muito profundamente. Do que é que eu estou falando? Foi neste período, não vamos entrar agora nas razões históricas do porquê, foi neste período que aconteceram as mais fantásticas descobertas que mudaram, como eu disse, repetindo, os paradigmas profundamente da civilização. Muitas foram estas grandes mudanças. Nós temos aí as grandes navegações, a descoberta da América. Isso eu nem sei se, no que diz respeito à importância que isso teve para a civilização, a ida do homem à Lua supere em importância, talvez sim. Há aqui discussões, né? Alguns, né, consideram que ainda diretamente para a história da civilização humana, as grandes navegações foram inclusive mais importantes do que a ida do homem à Lua. Pronto, essa é uma questão de debate. Eu não estou dizendo aqui qual é a minha o meu posicionamento. Só estou dizendo que sim, existem esses debates interessantes sobre isso e de fato faz sentido haver esses debates. Tal foi a importância e tal foi a mudança de polos que este período, o século XVI, produziu na nossa civilização. Outra coisa, dentre muitas, eu vou me referir a esta, foi neste período que viveu Galileu Galilei, Isaac Newton, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e por aí vai, todos os seus seguidores. Uma das coisas que causou uma tal controvérsia e uma reação tão voraz e nefasta, contrária ao que se estava descobrindo, que foram todos presos, todos perseguidos, né? Todos nós sabemos que todos os filósofos, grandes filósofos e cientistas como estes que eu citei, todos foram perseguidos. E mesmo o Martinho Lutero, com suas teses teológicas de reforma da igreja, foi excomungado e por aí vai, não é? A coisa neste período que não é nada mais do que a reação conservadora que está acontecendo hoje, da mesma forma, igualzinho. Às vezes me parece que eles vão lá nos arquivos procurar o que diziam então a respeito daquilo e repetem tudo de novo hoje. Então, qual foi uma dessas coisas? Foi uma coisa chamada heliocentrismo. O que era o heliocentrismo? Era aquela descoberta, foi aquela descoberta. Bom, foi aquela descoberta para os europeus, porque outras civilizações antiquíssimas estavam carecas de saber disso, mas pronto, isso é uma outra questão também, mas naquele momento era verdade absoluta de fé e incontestável que Deus criou a Terra e a Terra era o centro do universo conhecido então, não é? E tudo girava em torno da Terra. O Sol, as estrelas, a Lua, os planetas, etc. Tudo girava em torno da Terra, porque assim, somente assim, poderia esta teoria chamada geocêntrica, geo vem do grego terra, geografia, geologia, né? Geo quer dizer terra, centros, geocentrismo. Então a ideia de que o universo, então só o universo conhecido, essa pequena quantidade de bolinhas, o universo era geocêntrico. Por isso se usa a palavra universo. Hoje usar a palavra universo para isso seria absoluta tolice.
Mas estes homens começaram a perceber que não se tratava disso. O universo, ou melhor, o universo conhecido não era geocêntrico, o universo era heliocêntrico. Hélio vem do grego também, quer dizer sol. O Sol é o centro. E os planetas giram em torno do Sol, e não só, outros giram em torno dos planetas, como o caso dos satélites, e as estrelas não giram em torno de nada, não giram em torno da Terra, nem em torno do céu, do Sol. Isso contrariou frontalmente as Sagradas Escrituras. Frontalmente. Porque isso contrariava a ordem de como Deus fez o universo, né? Que era só entendido naquilo ali, era a Terra e as bolinhas que conseguiam ver, né? E pronto ali, aquela coisinha pequenina. Então, a ideia heliocêntrica contrariava frontalmente, afrontava a verdade de fé absoluta, né? Que o geocentrismo correspondia, né? O geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro, correspondia, funcionava, estava de acordo ao livro do Gênesis. Agora imaginem o que foi, né, essa mudança para a sociedade. Supor que, pronto, naquilo ali, naquele momento, estes homens estavam dizendo que uma verdade teológica estava errada. Lembrem-se, não sei se tu sabes disso, Alfredo, foi só no pontificado de João Paulo II, lembre-se que João Paulo II foi o Papa que precedeu Bento XVI, que precedeu Francisco, quer dizer, agora, foi João Paulo II que retirou a excomunhão que foi dada a Galileu Galilei. Agora, então as coisas por ali, como eu já disse no programa anterior, creio eu que eu falei isso, as coisas por ali, bom, se não falei, estou falando agora, as coisas por ali andam devagar, bem devagarinho, certo? Por que que eu expliquei e disse tudo isso e falei do Renascimento, o que foi a Contra-Reforma, né? Um movimento poderosíssimo de então toda a cristandade. A cristandade então não era como hoje, há muitas religiões cristãs, na ocasião só havia uma, a Igreja Católica. Foi um movimento brutal da cristandade oficial da Igreja Católica, né? Para acabar com isso que era considerado blasfêmia, e todos foram condenados por blasfêmia e heresia. Acho que talvez vocês estão mais ou menos entendendo onde eu estou querendo chegar, no que diz respeito ao que eu vou explicar agora. O que eu vou explicar agora, nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Em algo tão importante, quase quanto foi essas coisas do Renascimento, porque nós estamos vivendo mudanças brutais de paradigmas, um deles no que diz respeito à compreensão da natureza humana. Aquilo que nós compreendíamos sobre a natureza humana não estava adequado. As concepções teológicas de natureza humana não estavam e não estão adequadas ao que verdadeiramente é a natureza humana. Como, a mesma coisa, as teses teológicas da criação, da estrutura da criação, que se entendia daquela maneira, também não estavam adequadas, tampouco eram corretas, não é? Isso não desabona o livro do Gênesis. O livro do Gênesis tinha outra função. O que acontece é que, às vezes, se faz com que se quer entender que um pato é ganso, né? E pronto, pato é pato, ganso é ganso, e uma coisa não deve entrar na outra. Religião e ciência são duas coisas que têm funções na vida humana completamente diferentes.
Portanto, aqui vou eu agora a explicar o que é o heliocentrismo. Lembrem-se que heliocentrismo foi o que contrapôs-se, né? Foi o que se contrapôs ao geocentrismo, ou seja, a Terra era o centro, sendo o centro. Agora nós vamos para o heliocentrismo da sexualidade humana. E é óbvio, vocês já podem deduzir qual será a óbvia e mais, diria, ingênua, talvez em certos aspectos, reação das grandes religiões, e não só das grandes, das pequenas também, quando vai se demonstrando que algo em que se acreditou piamente por séculos e séculos e séculos e séculos, de repente vai se demonstrar que não era como se acreditava. Certo? Então é aqui que nós estamos, querido Alfredo e queridos ouvintes, no que diz respeito a essa questão da nossa natureza, da natureza humana. Então agora eu vou explicar rapidamente, depois dessa conversa longa. Imagina, estou sendo ingênuo dizendo que agora vou explicar rapidamente. Nem acreditem nisso, não é? O que então, como é que se dá essa questão para nós esclarecermos isso tudo bem? Tudo muito bem. Primeira coisa, a nossa sexualidade se constrói, a palavra não está correta, não se constrói, se configura. Esta é a palavra correta. A nossa sexualidade se configura em 3 momentos da nossa vida. E no terceiro, quando está pronta, pronto, acabou, nada mais muda depois. Tá certo? Essas 3 etapas da nossa vida são as chamadas 3 esferas da configuração da nossa sexualidade. A primeira esfera é a esfera fisiológica. Não quer dizer que as outras já não estejam latentes, já não estejam lá. O que quer dizer que é a primeira que está aos nossos olhos, é a nossa fisiologia. De algumas décadas para cá, nós já conseguimos saber se a criança que está no útero materno será do sexo feminino. Sexo, vejam a palavra que eu estou usando, isso é muito importante. Sexo masculino, sexo feminino ou uma criança intersexo. Sexo masculino é um sexo, sexo feminino é outro sexo. Uma criança não necessariamente será do sexo masculino ou do sexo feminino, mas de 50, no mínimo, outros sexos são os mais comuns, já todos catalogados e conhecidos pela Organização Mundial de Saúde, e que o sexo masculino e o sexo feminino são 2 sexos dentro de um conjunto de muitas outras configurações fisiológicas de sexo. Sexo masculino, órgão genital masculino, aparelho reprodutor masculino, sexo feminino, entre outras coisas, a questão cromossômica, hormonal, gonadal, todas as questões fisiológicas que correspondem a um dos sexos, o masculino. A mesma coisa acontece no sexo feminino. XX, não é? Vagina, aparelho reprodutor feminino, os hormônios e tudo isso. Mas isso é uma análise combinatória. Todas essas coisas podem aparecer também combinadas de outra forma. Pessoas podem nascer com a metade de suas células com cromossomos XX e a outra metade XY, e nós temos aí um outro sexo, uma pessoa intersexo. Nós temos pessoas que nascem com toda a fisiologia do sexo masculino, aparelho reprodutor masculino, mas vai se configurar uma estrutura hormonal feminina. Nós vamos ter aí uma outra configuração de sexo. E vamos a uma infinidade de outras configurações de sexo. Pronto, eu expliquei aqui a primeira esfera
da nossa sexualidade, a esfera fisiológica, sexo masculino, sexo feminino e um conjunto de outros sexos chamados, ou chamado, o conjunto intersexo. Até aqui, nós só sabemos que uma criança é do sexo masculino, do sexo feminino ou intersexo. Lembrem-se que agora, na sexta-feira passada, sexta-feira 13, Portugal promulgou uma lei proibindo as cirurgias corretivas para as pessoas intersexo, uma lei que também foi apelidada com muita má fé, mudança de sexo, pronto. Mas isso é um outro assunto que nós podemos conversar bastante. Já podem ir ao meu canal no YouTube e já vão ver lá a publicação de um vídeo também esclarecendo essa questão das pessoas intersexo e da lei da autodeterminação de gênero. Pronto. Continuando, essas cirurgias, quando se via, por exemplo, que a genitália era dúbia, ou seja, quando uma criança nasce com as duas genitálias, né? Entre os testículos tem a vagina, tem o pênis, que na verdade é um clitóris bem grande, né? Então é uma genitália chamada dúbia. Eram feitas cirurgias corretivas. Vamos corrigir. A cirurgia mais fácil de fazer era a cirurgia para o sexo feminino. E o médico então dizia: criem-na como uma menina. Pronto. Posto isso, nós temos aqui a nossa primeira esfera. Até os nossos 3, 4 anos de idade, o nosso gênero ainda não se configurou. Quer-se acreditar que aquilo que eu já falei numa outra pergunta, tudo azulzinho, tudo cor-de-rosinha e tudo isso, são as tolicezinhas ainda que aí estão, né? Tem aí quem acredita que a Terra é plana, tem os outros que acreditam que a Terra é oca, né? Que eu até brinquei com isso no programa passado. Pronto, mas isso é uma outra questão. A segunda esfera da nossa sexualidade só vai se mostrar e só vai aparecer quando nós temos ali por volta de 3 anos de idade, mais ou menos 3, 4 anos de idade, que é quando vai se mostrar em nós, né, vai aparecer em nós o nosso gênero, que não pode ser confundido com sexo. E aí está, se uma pessoa do sexo masculino ela teve configurada em si o gênero masculino também, ela não vai nem perceber. A mesma coisa acontece no sexo feminino. Mas quando uma criança do sexo masculino, por exemplo, vê que em si se configura o gênero feminino, então nós vamos ter aí uma criança transgênero. E isso acontece muito cedo. E aí eu já chamo de ignorantes os que vêm com aquela bandeirinha de que com 16 anos agora qualquer um pode mudar de sexo. Isso acontece muito cedo. E a lei não tem nada a ver também com mudança de sexo. É uma questão de registro do nome civil. Então já existe toda uma má-fé em cima dessa questão toda. Mas então nós vamos ver aí que aí nós temos aquilo que se chama transgeneridade. E aí vai se viver um processo, então sim, em que se vai poder fazer adaptações de acordo ao período, as que são da puberdade, as que são já no fim da fase do crescimento, né? Porque já determinadas coisas só podem ser feitas depois do fim da fase de crescimento, outras precisam ser feitas na puberdade, outras mais adiante na adolescência. Esse é um processo extremamente longo. Claro que muitas vezes uma pessoa só assume a sua transgeneridade muito depois. Então o processo de adaptação ao seu gênero, adaptar o seu corpo ao seu gênero, segundo a sua cultura,
Claro que isso vai levar mais tempo um pouco. E aí vem a questão da sua pergunta. Por que um transexual necessita se vestir de mulher? Não se trata de um transexual vestir-se de mulher. É uma mulher transexual. Ou seja, nasceu do sexo masculino fisiologicamente, entretanto, na sua idade de vida, se configurou o que é perfeitamente natural e normal, uma pessoa do gênero feminino. O que acontece que, assim como se acreditou na bolinha da terra no centro das coisas, vem-se também aquela historinha do Adão e Eva, que complica muito essas coisas, né, quando nós vamos para essas literalidadezinhas rasas e complicadas para se ir um pouco mais adiante nos horizontes da verdadeira natureza humana. Então, aqui está a segunda esfera. O gênero se configura o nosso gênero. Se nós somos do gênero masculino, somos do gênero feminino, ou até se nós somos também intergêneros. Porque assim como existem pessoas intersexo, existem também, no que diz respeito ao gênero, pessoas intergênero, ou também chamadas, corretamente, pessoas andrógenas. Andrós vem do grego homem, genos vem do grego mulher, então homem e mulher, por exemplo, a característica não binária, né? Estão ali presentes ambos os gêneros concomitantemente. Nós estamos no gênero, e aqui volto à fisiologia. Imaginem o que acontece, por isso os altos índices de suicídio, por isso Portugal entrou para o seleto grupo de 6 países que proibiram esse tipo de cirurgia, porque o que acontece? Uma criança nasce com a genitália dúbia, portanto, é uma criança intersexo, e esse é só um dos muitos casos de tipos de intersexualidade. Faz-se uma cirurgia mais fácil para o sexo feminino, e aí nós vamos comprovar a dissociação, que não tem nada que ver o gênero com o sexo. Mais tarde, guardam, aliás, segredo dessa criança, de que aconteceu isso, que ela sofreu uma cirurgia de adaptação ao sexo feminino, por exemplo, e essa criança, a partir dos 3, 4, 5, 6 anos de idade, e a sua vida inteira, vive em um estado deplorável de algo que lhe dilacera, né, as entranhas, porque ela não se adapta, não consegue entender, tenta se casar, se casa, enfim, aquela coisa toda, e às vezes quando vai querer ficar grávida, então descobre a derradeira verdade. Nunca foi menina, toda a vida foi um rapaz, porque não esperaram a idade devida para verificar qual seria o gênero que se configuraria naquela pessoa, para então sim, pronto, se configurou o gênero feminino, é uma pessoa do gênero feminino, então sim, se ela quiser, agora nós podemos fazer adaptações para ajudar a natureza, né? Adaptações ao seu corpo, para fazer com que ela se sinta, então, bem e feliz de acordo ao gênero que ela é, porque afinal de contas, se ela nasceu uma pessoa, né, intersexo e se configurou um gênero, por exemplo, 100% masculino, é óbvio que só então é que aquela cirurgia que se fez irresponsavelmente poderia vir a ser feita. Mas muitos médicos, inclusive ainda, são vaginopenistas e estabelecem que o que é o centro da sexualidade humana é ter um pênis, uma vagina, e então quando nasce com outras configurações de sexo que não o masculino e o feminino, então fazem cirurgias de, entre aspas, correção. Depois dessa fase, já sendo uma criança transgênero ou não, é que vai mais tarde se configurar a orientação sexual desta criança, ou deste, então, no caso, já púbere, porque já está deixando de ser criança.
E aí então, esta criança cisgênero, ou seja, seu gênero e seu sexo são coincidentes, ou transgênero, ou seja, o seu gênero não corresponde ao seu sexo e já está sendo feito o processo de redesignação sexual, esta criança vai, como qualquer outra, desenvolver e ver nascer em si e aparecer em si nos momentos em que nós construímos, ou seja, se constrói em nós a nossa orientação sexual e vamos nos dar conta que gostamos de meninas, meninos ou ambas as coisas, esta mesma criança transgênero também vai ter a sua orientação sexual construída. Então é assim que a nossa sexualidade se constrói e se configura em 3 etapas independentes num decorrer de aproximadamente 10, 12 anos, por aí, um pouco menos, um pouco mais, isso varia muito. E aí, ao fim dessas 3 etapas, é que nós teremos a nossa sexualidade completa e totalmente configurada. Se tudo andou normal, mesmo nos casos da intersexualidade, a família soube conduzir isso muito bem, o que ainda nesse aspecto é muito raro. No âmbito da transgeneridade, a família percebeu tudo, conduziu as coisas todas muito bem, essa criança não sofreu maiores traumas ou não sofreu trauma nenhum, e o seu gênero foi todo fluido e conduzido normalmente, e no que diz respeito depois a sua orientação sexual também, seja lá qual terá sido a orientação sexual que ali se tenha configurado, esta pessoa está pronta para viver a sua sexualidade. Se em qualquer uma dessas fases houve qualquer tipo de repressão, virão então os processos de assunção. Então lá em algum momento, ou uma cirurgia malfadada foi feita, ou no segundo momento, ao se estabelecer, ao se ver que o menininho é feminino demais, se veste de menina, pinta os lábios, e aquilo continua, ele será reprimido terrivelmente, e apanhará ou qualquer coisa assim, será surrado, etc. E vai haver ali a sua repressão do seu gênero, e se posteriormente qualquer criança tiver a sua orientação sexual configurada, por exemplo, uma criança homossexual ou qualquer coisa, e também vai sofrer repressão, o que lhe resta? Ou viver a vida no armário, como muitos fazem e fizeram até o fim de suas vidas, ou, como agora começa a acontecer, resta-lhes a assunção. Depois de um determinado momento de sua vida, assume a sua sexualidade e tal e como ela é. No caso de uma pessoa intersexo que sofreu uma cirurgia malfadada, vai passar por um processo de reconstrução de sua fisiologia, que é bastante, às vezes, complicado, porque já foram feitas ali verdadeiras atrocidades nestas tais supostas cirurgias corretivas, não é? Se houve repressão do seu gênero, da sua transgeneridade, por exemplo, se for o caso, vai então assumir a sua transgeneridade, vai ser uma mulher ou um homem transgênero, né? E depois, se sofreu alguma repressão no que diz respeito à sua orientação, que é o meu caso, então será uma pessoa homossexual ou qualquer coisa reprimido no armário, vai assumir a sua sexualidade posteriormente. Então, eu, Andy Wagner, o que sou? Uma pessoa do sexo masculino, portanto, sou, cientificamente falando, macho, que é o macho e a fêmea, e o intersexo, então vamos falar, né? Sexo masculino, sexo feminino, intersexo. Eu sou uma pessoa do sexo masculino. O meu gênero, quando se configurou também do sexo masculino, portanto, eu sou uma pessoa cisgênero, tenho o meu gênero correspondente ao meu sexo, e na minha puberdade, ou ali naquele final de infância, se configurou a homossexualidade. Então, eu sou um homem, né? Um homem gênero masculino, cisgênero, porque meu sexo também é masculino, e a minha orientação sexual é homo. Portanto, essa é a configuração da minha natureza. E aqui, para encerrar esta pergunta vasta
né, que deu esta... A pergunta não é vasta, a pergunta é minúscula, mas a resposta foi vasta, foi praticamente uma conferência sobre essas três etapas da configuração da nossa sexualidade. Então, o Alfredo faz e usa a palavra transexual. Qual é a diferença aqui? Transgênero e transexual. Toda criança que aos 3 anos, por ali, tem a sua transgeneridade, ou melhor, começa a se configurar uma transgeneridade, que quer dizer o quê? O seu gênero começa a se configurar, não corresponde ao seu sexo fisiológico, vamos dizer que seja uma menina trans. Então nasceu o menino com pênis, mas aos 3, 4 anos começa a se perceber que não se trata do gênero masculino, se trata do gênero feminino. Então essa criança vai perceber, muitas formas a criança usa para manifestar isso, tanto que às vezes elas se manifestam e são reprimidas, porque se manifestam, né? Pedem a pilinha ou a pepequinha para o papai Natal, e essas coisas todas acontecem, certo? Então pronto, ali vai havendo essa observação. Quando se dá essa situação de transgeneridade, tá certo? Essa adaptação até a puberdade é apenas externa, porque todas as crianças são iguais. A gente só percebe que elas são meninos ou meninos por questões culturais, cabelinho, né, brinquinho, lacinho na cabeça, coisas assim, corzinhas, azuisinhas e cor de rosinha. Então isso que faz com que uma criança seja diferenciada uma da outra. Se não tiver nenhuma dessas diferençazinhas, as crianças são absolutamente idênticas, tanto do sexo masculino como do feminino. Teria que se ver a sua genitaliazinha para ver se se trata do sexo masculino ou feminino. Então, até a puberdade, essa adaptação ao gênero verdadeiro é muito fácil. Quando chega a puberdade é que se vai ter os primeiros problemas, porque imagina um menino trans que começa a desenvolver seios, e começa a afinar a voz, e começa a criar ancas. Então aí vai se entrar na segunda etapa do processo de adaptação ao gênero. São os hormônios, né? Os bloqueadores de hormônios da puberdade para manter a criança. Todos os hormônios, vocês devem saber, se não sabem, ficam sabendo agora, são sempre tratamentos reversíveis. Busca-se inclusive um tipo de tecnologia onde as pessoas trans não precisam mais durante as suas vidas todas tomar hormônios, para poder se manter sempre da mesma forma, porque parou de tomar, volta, não é? Então, portanto, sem esse pânico e essa parvoíce toda a respeito dos hormônios, que existem muitas parvoíces a respeito disso. Além da questão hormonal, então sim, com o fim da fase de crescimento, se poderão fazer cirurgias, então, para, sobretudo, as cirurgias que é a faloplastia, a criação de um pênis, ou a vaginoplastia da vagina, mas nem todas as mulheres e homens fazem isso. A maioria não tem a menor intenção e não se preocupam minimamente com isso para fazer isso. Grande parte dos homens e mulheres trans continuam com sua genitália, certo? Claro que quando já é em idade avançada e não tiveram o tratamento hormonal no período adequado, vai nascer seios. Então, são as pessoas que assumiram sua transgeneridade tardiamente, então precisam fazer a mamoplastia ou qualquer coisa assim, o crescimento, retirada ou crescimento dos seios. E qual é a diferença, então, quando é que a gente vai falar em transexual? Quando a transgeneridade da pessoa vai para a sua fisiologia. Então, nós temos muitas pessoas transgêneros que são 100% mulheres, ou homens, mas no caso, por exemplo, 100% mulheres, e não são transexuais, porque não fizeram nenhuma adaptação da sua fisiologia. Quando nós vamos para o aspecto fisiológico, ou seja, sexo, então sim aquela pessoa transgênero é uma pessoa transexual. E uma pessoa transexual pode ter uma transexualidade total, ou seja, uma adaptação total, absoluta, inclusive no que diz respeito à redesignação genital, ou não, pode ser só
parcial. Isso vai da questão da pessoa. Ufa! Querido Alfredo, espero que tu tenhas tido paciência para ouvir esta verdadeira conferência até o fim e todos os ouvintes a respeito das esferas que compõem a nossa sexualidade e que, no que diz respeito a isso, quando nós ouvimos aquela frasezinha do próprio Francisco, né, no que diz respeito a isso como ideologia de gênero, nós estamos ouvindo a mesma coisa das pessoas que parece que vão lá nos tratados teológicos do século XVI, porque até as palavras são as mesmas, não é? Quando se condenava e se chamava heresia e blasfêmia a descoberta do heliocentrismo, por exemplo, entre tantas outras. Hoje, né, em certas, claro, denominações religiosas, continua-se usando as mesmas palavras, blasfêmia e heresia e pecado e tudo isso para essas questões referentes à sexualidade humana. Já no caso da Igreja Católica, vamos dizer assim, existe um pouquinho mais de, diria assim, eufemismo, então usam muito a definição de ideologia de gênero, para não chamar de blasfêmia e heresia, né? A ideologia, como se tudo isso fosse uma ideologia, como se nós disséssemos que, concebermos que existe um Sol no centro do sistema solar e que os planetas giram em torno deste Sol e ao redor dos planetas, os seus satélites, que isso é uma ideologia subversiva, contrária aos princípios da teologia, verdade absoluta de fé. É nisso que nós estamos quando vamos às questões religiosas a respeito da compreensão de natureza e sexualidade humana. Estamos no mesmo século XVI, quando estávamos lá tentando convencer, estávamos, né? Até parece que eu sou reencarnação de Galileu Galilei. Quando estavam lá tentando mostrar uma outra verdade, esta sim real, né? De que o mundo não era, o universo conhecido não era geocêntrico, era antropocêntrico. Ei, já estou falando bobagem, isso é outra coisa. Antropocentrismo e teocentrismo, que também foi uma mudança lá do Renascimento. Mas eu estou falando aqui do geocentrismo e do heliocentrismo. Espero que de fato tenha conseguido responder a pergunta e não só responder, mas deixar também essa pequena palestra, essa pequenina microconferenciazinha radiofônica a respeito desta pergunta do Alfredo. Certamente a pergunta do Alfredo é de uma importância tão grande que eu não duvido que será este programa da próxima sexta-feira apenas a pergunta do Alfredo, uma vez que o Alfredo me levou a discorrer aqui, por 45 minutos, a resposta à pergunta que ele fez. Claro que eu poderia ter respondido em 30 segundos, né? Mas pronto, já que estamos aqui, é para isso que eu sirvo, né? Para falar disso. Muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado aos ouvintes que ouviram a resposta a esta pergunta até o final. Muito, muito obrigado.